Bem, é muito comum nós ouvirmos que todos os políticos são iguais e que o voto é apenas uma obrigação. Mas muitas pessoas não conhecem o poder do voto e o significado que a política tem em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós temos que aceitar a ideia de que os políticos não são todos iguais. Existem sim políticos corruptos, incompetentes, mas tem aqueles que são dedicados e que procuram fazer um bom trabalho no cargo que exerce. A nossa equipe foi às ruas de Cuiabá e fez a seguinte pergunta: você se lembra em quem votou nas últimas eleições para presidente, senador, deputado estadual, deputado federal, governador? Veja só o resultado. O senhor lembra para quem o senhor votou para deputado estadual e deputado federal na eleição passada? Não, ali. Eu não lembro não. Votei para todos eles, mas eu não lembro não. Não lembro. Tá estadual, federal. Não me lembro. Lembro, tanto para federal como para estadual. Olha, não me lembro. Não lembro para quem votei. Não lembro. Já a memória já foi. Não só para deputado estadual, como deputado federal, como para presidente, governador e vereador. Porque eu escuto muito falar no Brasil que o brasileiro não tem memória. Eu tenho. Eu sei em quem votei nos últimos 10 anos. E você em casa lembra em quem você votou? E por que será que a maioria dos eleitores não se lembra em quem votou, por exemplo, em 2010? De que forma esse comportamento prejudica toda a nação brasileira, inclusive contribuindo com aquilo que a gente mais sofre e reclama da classe política, a corrupção? Para responder esses e outros questionamentos, eu recebo a cientista política Cristiane Fonseca e também o palestrante Arthur Dudziak. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. Vamos começar com você, Cristiane. As pessoas também, elas não prestam muita atenção no que seria essa função de um deputado estadual, na função de um deputado federal. Elas têm dificuldade em entender a diferença entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário? Isso, boa tarde a todos, né? Assim, é importante a gente deixar claro qual é, então, essa função principal do deputado estadual, do deputado federal, né? Eu diria que as funções, as atividades que eles exercem acabam sendo inúmeras. No entanto, duas são aquelas mais importantes, são as principais. Quais são elas? É justamente a ideia de legislar, né? E aí, quando eu digo legislar, é propor leis, é debater leis, é aprovar leis, né? E uma função que eu acho que é de suma importância e que muitas vezes acaba ficando de lado, que é essa fiscalização do Poder Executivo. Tanto o deputado federal como o deputado estadual, eles têm essa função que é a de fiscalização do Poder Executivo, né? Então, é importante que o nosso eleitor, ele tenha, né, esse esclarecimento, porque é justamente por meio desse esclarecimento, qual é a função do Executivo, qual é a função do Legislativo, qual é a função do Judiciário, e até dos deputados, que penso eu, é o que mais, né, a população esquece quando, né, do voto, porque só assim a gente consegue cobrar efetivamente o trabalho e o papel desempenhado por eles, ou que deveria ser desempenhado. Bacana. A nossa equipe também foi às ruas para saber da população se ela sabe o que um deputado faz. Vamos conferir. O senhor sabe qual que é o papel de um deputado estadual e de um deputado federal? Aprovar leis, né? O deputado estadual, as leis aqui do município, o deputado estadual, as leis federal, né? Igual o senador. Infelizmente é uma coisa que eles não fazem, né? Faz só pela metade. Sei bem dizer a verdade, mas eu acho que trazer alguma coisa para nós, né? Não tô por fora. Fica na função de legislar, né? São legislativos, propor leis que vêm de anseio à população. O senhor acompanhou o trabalho dessas pessoas que o senhor elegeu? Tenho acompanhado dia a dia do meu vereador, do meu deputado que eu votei. Não vou votar mais nele, porque acompanhei o prefeito. Sei tudo em quem eu votei, então eu estou acompanhando. Então eu sei quem vou votar e quem não vou votar jamais, nunca mais. Alguns deles se deixam, né, pegar, né, pelas molezas, né, pelas falcatruas, né, da vida, né, e se perdem no meio do caminho. É o caso de dos deputados federal, né, que eu votei na eleição passada, mas ele me decepcionou legal. Perdeu, hein? Você sabe quem é que eu tô falando, né? Você perdeu meu voto, cara. Não voto em você mais, não.
A gente viu aí, tem gente que não lembra, não sabe exatamente a função, mas tem gente que lembra bem, está acompanhando e já falou que não vota mais. As pessoas estão, tem aquelas pessoas que ainda têm essa dificuldade, mas tem gente que está ficando mais consciente do poder desse voto? Bom, eu achei interessante a fala, né? Ele colocou ali que eu lembro e por isso ainda vou mudar o meu voto. Mas, infelizmente, a fala dele não reflete a fala da maioria dos brasileiros, né? Infelizmente, aí a gente tem que retomar isso, o brasileiro ele é pouco politizado. Né? A gente acredita muitas vezes que o ser político, ele é ser político quando ele vai para as urnas, quando ele está passando pelo processo eleitoral. E muitas vezes ele tem essa ideia de que o acompanhamento político, ele se resume ao dia da eleição. E não. É por isso, inclusive, que existe esse esquecimento, né? Porque quando você só tem a ideia de que a política ela se resume ao dia da eleição, você não acompanhou esse político por qual você concedeu o voto. E esse não acompanhamento faz com que você esquece também aquilo que ele propôs. Porque ao ser candidato, ele fez propostas. Você esqueceu essas propostas. Consequentemente, vai esquecer, inclusive, quem é esse político. Por isso a exigência das propostas, enfim, protocolizadas, que você possa imprimir, que você possa acessar, que você possa consultar depois também. Você falou, a gente falando dessa questão da memória e do papel, quando a gente assiste os horários eleitorais, que a gente acaba tirando sarro, que muitas vezes é um hilário eleitoral, de tanto que tem coisas engraçadas, a gente vê que os próprios candidatos não sabem o que eles vão fazer. Tinha candidato a deputado estadual aqui em Mato Grosso falando que ele vai asfaltar todas as ruas de todas as cidades de Mato Grosso. Quer dizer, ele está se candidatando, não é a prefeito de cada cidade, ou enfim, menos a deputado estadual, né? Eles também têm essa dificuldade de saber o que eles vão fazer. Está aqui com a gente também, no Revista, o Arthur, que fala sobre motivação. Os brasileiros, pelo fato de serem pouco politizados, e aí ouve falar de corrupção, não atendeu exatamente aquela reivindicação do bairro, da cidade, eles vão perdendo essa motivação de ir para as urnas, ou eu vou votar em quem meu marido mandar, ou a minha esposa trabalha para não sei quem, ou meu pai dizer que é bom. Então, tem essa falta de motivação em se envolver realmente com a política e mais buscando informações sobre obrigações, direitos, deveres. Aline, a motivação ela nasce e ela fica firme quando tem exemplo. Por isso nós necessitamos, e tomara com estas eleições que amanhã virão, tenhamos ao menos um exemplo, tanto no nível nacional, estadual e governadores que vão nos motivar. Porque se a pessoa vê durante 4 anos, mais 4, que a pessoa em quem ela confiou, as pessoas, o partido que confiou, não estão cumprindo com aquilo que prometeram, vem desânimo. Por isso precisa de um exemplo, de alguém que vai provar, e eu acredito que tem muitos, tanto que já estão na política, como aqueles que estão se candidatando, que realmente a política não precisa ser necessariamente suja, que ela pode ser um serviço. Tem países na Europa onde a função do vereador é exercida voluntariamente, por exemplo, sem salário. Isso cria uma credibilidade, isso dá uma segurança, porque a pessoa sabe que quem se candidata, ele tem uma vida resolvida, são na maioria das vezes as pessoas até idosas, mas vão servindo e não para se promover. Você já está no Brasil há uns bons anos. Você imagina que aqui no Brasil a gente pode só chegar a ter esse tipo de cargo exercido aí de forma voluntária, sem esses altos salários, que infelizmente tem muita gente que se candidata por conta dos salários, dos benefícios, da posição que ele está ali, que é uma posição privilegiada? Acredito que pode melhorar muito. Porque questão de benefícios, por exemplo, alguém que se candidata hoje para ser deputado, o salário de um deputado federal, estadual, é por volta de 16 mil, o básico, né? Mas
Acho que já subiu agora. 26 o federal, Sim, 22 o estadual, por aí. Isso, subiu mesmo agora. Mas mesmo assim, quantos benefícios, quantas coisas que vêm e depois coisas que a gente não aceita, né? De assinaturas, de concordâncias, e as pessoas não têm mais confiança, porque parece um cargo de se promover mesmo, de subir na vida, de deixar todos para trás. Isso de fazer, né? que vai saindo e vai trazendo filho, vai trazendo neto, e são os mesmos que vão perpetuando essa história. Tanto que eu acredito que pode melhorar no sentido que as pessoas vão olhar a política como um serviço. Eu tenho minha visão pessoal que quem se candidata mesmo para vereador deveria ter uma certa formação acadêmica, ou na área social ou de administração, dependendo do cargo que vai ocupar, e também uma estabilidade financeira. Eu já ouvi muitas propostas de pessoas dizendo que quando eu ganhar para prefeito ou para vereador, eu não vou pegar salário, ou salário que me pertence, eu vou metade devolver para a comunidade. Ou vou receber o salário, mas não preciso roubar mais porque eu já sou rico. Por né? exemplo, eu acho que tem muita possibilidade de mudar, porque o Brasil é um país de pessoas alegres. Eu gosto muito do Brasil, eu me chamo brasileiro com sotaque polonês, faz 15 anos que estou no Brasil, e vejo que o Brasil coloca muita confiança nas pessoas. Quando estamos falando da memória política, hoje me lembrei de um filósofo, poeta espanhol, que em 1905 ele escreveu no livro que quem não pode lembrar o seu passado é condenado a repeti-lo. E eu acho que tudo que vocês fazem enquanto TV Record e tudo que faz a sociedade para recordar o passado e, conforme a entrevista que vimos há pouco tempo, não repetir. Eu vejo que tem várias igrejas no Brasil, organizações, ONGs, grupos que estão votando num candidato, mas depois estão acompanhando o que está fazendo, cobrando, convidando, aproveitando rede social, para realmente não dizer que eu vou acompanhar e depois ficar no ar até próximas eleições. Mesmo, né? Bom, o Arthur falou dessa questão da memória. Essa falta de memória entre os brasileiros, né? Não prestar muita atenção, não lembro em quem votei, não acompanhei, isso interfere na questão da corrupção? Interfere diretamente. Porque o que acontece? Quando você não acompanha, você está dando legitimidade, está dando espaço para que esse gestor, ou seja, esse deputado, esse prefeito ou governador, enfim, para que ele tenha cheque branco para continuar fazendo aquilo que ele não vem sendo cobrado. Porque na medida em que você não cobra, na medida em que você não acompanha, né, você também não consegue entender, né, quais são os rumos dos seus papéis e, consequentemente, aquilo que ele pode ou não fazer. E esse pode ou não fazer, ele acaba submetendo a coisas que não podem, a corrupção acaba acontecendo. E mesmo que inconscientemente, você está sendo conivente com o que está acontecendo. Infelizmente, né? Eu até trago o questionamento da questão do próprio voto, né? O voto, ele é obrigatório. Por que o voto é obrigatório? A gente tem um voto obrigatório porque, muito provavelmente, se esse voto não fosse obrigatório, a participação política, ela seria muito menor. Ou seja, a gente tem resumido as nossas participações somente ao pleito eleitoral, somente ao dia da eleição. Amanhã nós temos aí a configuração de mais um pleito eleitoral, de mais um processo eleitoral. E o eleitor, ele tem que saber que amanhã não finaliza a sua participação política. A participação política, ela começa amanhã, onde ele vai definir qual é aquele quem vai representá-lo. Porque o prefeito, o governador, o deputado, eles são representantes do povo. Quando estão no poder, o papel deles é a representação dos interesses populares. Agora, esses interesses populares, eles só serão atendidos se houver uma cobrança, se houver uma participação efetiva. Se nós não temos uma participação efetiva, se nós não temos uma cobrança, nós deixamos esse político trabalhando solto, trabalhando sem que ele seja fiscalizado, e essa falta de fiscalização leva à corrupção. Até trazer um ponto, né? O próprio papel dos deputados estaduais e dos deputados federais é a fiscalização, né, do poder executivo. A gente até ouve erroneamente, né, quando os nossos deputados estaduais ou federais, eu tenho compromisso com aquele presidente, eu tenho compromisso com aquele governador. Não, o compromisso dele é com o povo. Falando, você está falando dessa questão da fiscalização, de acompanhamento.
Nós ainda somos uma democracia nova, né? A gente não tem 30 anos desse regime democrático. Pode ser aí ainda essa questão de aprender com os exemplos, dessa dificuldade, dessa falta de motivação, dessa memória curta, de dar a carta branca por causa da falta de prática mesmo com a democracia? Até quando a gente discute a própria questão da democracia, né? A democracia, ela hoje nos permite o direito ao voto, né? O voto, o sufrágio, ele é uma das coisas que a democracia, né, nos trouxe, mas a democracia, ela é muito mais do que isso. É justamente esse direito hoje que nós temos em participar ativamente, em se comprometer com isso. Como você coloca, a nossa democracia ela é muito nova e por ser nova, o entendimento do cidadão é que a democracia ela já é uma grande vitória quando ele vota, né? Porque até isso, em muitos momentos da nossa história, ele já foi cerceado do povo, ou seja, o povo já necessariamente o voto direto é uma conquista. E a gente até condiciona a ideia de democracia a esse voto direto. Mas a democracia é muito maior do que isso. Mas o fato do voto, em algum momento, já ter sido restrito, para nós já é uma vitória, uma grande vitória hoje o voto. E aí a democracia acaba sendo uma democracia restrita, parte justamente desse questionamento de uma democracia nova e que precisa, né, ser trabalhada, que a gente precisa ser entendida que a democracia é muito mais do que esse voto, inclusive que amanhã nós daremos aí, e que é só com essa democracia plena, onde nós participamos efetivamente, cobramos efetivamente, é que a gente conseguirá aí ter uma política muito melhor para todos nós. Bacana, eu agradeço a sua presença aqui, Cristiane, agradeço a sua presença, Arthur, gostei do otimismo do Arthur Pecon brasileiro, bacana. Muito obrigada, um ótimo domingo para vocês, ótimas eleições. Obrigado, Aline, obrigado a toda a equipe que nos convidou da TV.